Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 28 de dezembro de 2021, são 22 horas e 17 minutos. Lição número 5 da classe de juvenis. Êxodo, de volta à Terra Prometida. Neste primeiro trimestre de 2022, estamos estudando uma viagem pelo Antigo Testamento. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Êxodo capítulo 6, versículo 6. É muito possível que em alguns momentos de sua vida você parece que as coisas não andam muito bem, né? E você começa a pensar nas probabilidades. E você vê que as probabilidades estão contra você, que não há uma forma, não há um jeito, uma maneira de sair de uma determinada situação específica. Entretanto, nesta lição veremos que o Senhor é Ele quem nos guia, é Ele quem nos livra. Deus levanta um libertador. Deus salva Moisés. Moisés nasce num contexto de opressão no Egito. É o momento em que um faraó sem familiaridade com a história de José e do povo hebreu já oprimia o povo. Este faraó observou o crescimento dos hebreus e temeu uma futura rebelião. Esse faraó, que nada tinha a ver com o povo judeu, ele viu que o povo estava crescendo, então ele temeu que um dia esse povo, depois de tão grande, viesse contra ele. Então o que ele fez? Ele colocou esse povo em trabalhos forçados e pesados. Teve algumas outras situações também que ele intentou contra os meninos que nascessem, né? Para que assim o povo judeu não crescesse, não ficasse forte, né? Não se fortalecia. Entretanto, é neste cenário que o Senhor vai trazer para o povo um libertador. E quem era esse libertador? Moisés. Moisés, judeu, vai acabar salvando o povo nessa narrativa bíblica desses trabalhos forçados. E mais do que isso, vai levar o povo à terra prometida, apesar que Moisés não entra na terra prometida, né? Deus chama Moisés. Neste deserto, Moisés se casa com Zípora e tem um filho chamado Gerson. É também no deserto que Moisés recebe o chamado de Deus para libertar o seu povo. O Senhor Todo-Poderoso aparece para Moisés numa sarça ardente que queimava e não se consumia. Falar de um determinado assunto é peculiarmente, de uma forma peculiar, um tanto às vezes controverso, que é falar sobre deserto. A propósito, você sabe qual é o maior deserto do mundo? Daqui a pouco eu te digo qual é o maior deserto do mundo. Você vê que justamente no deserto é que Deus chama Moisés. Por quê? Porque no deserto é que nós vamos conhecer a Deus na profundidade. Deserto também é lugar onde o Senhor nos chama. Deus não precisa de ter um lugar específico para Ele chamar. Ele pode te chamar você estando em qualquer lugar. Talvez você esteja passando justamente por um deserto. E nesse deserto Ele vem e te chama para uma determinada obra específica. Então o que você vai falar? Você vai começar a argumentar com o Senhor. Não, não sou eu, não é comigo o negócio, porque eu estou passando por essa situação. E você começa a dar algumas desculpas para Deus. Como se você tentasse de alguma forma convencer o Senhor de que você está certo. Como se Deus não soubesse o que estava fazendo, ou falando, ou te chamando. E vemos que justamente nesse deserto o Senhor muda algumas situações. Veja que no deserto Moisés se casa com Zípora. Ué, no deserto é lugar de se casar? Sim, claro que é. Muito provavelmente, se não aconteceu na sua família, por exemplo, é provável que algum amigo seu tenha se casado desempregado, por exemplo. Agora imagina, aí você... Olha que deserto duplo, né?
Quando há um casamento onde as pessoas, os dois, o noivo e a noiva, estão desempregados, eu pergunto a você, quem é que tem o maior deserto? É o esposo que vai casar e desempregado não tem como manter essa nova fase da vida, né? Não tem como manter a noiva, ou é a noiva que se casa com um homem que não tem um futuro para ela? Olha que situação. Mas é justamente nesse cenário que você vai ver o Senhor fazer milagres. O casal se casa no Senhor e o que acontece? O Senhor opera o milagre. Os dois desempregados, o Senhor depois abre a porta de trabalho, talvez para ambos ou para o esposo, né? Ou até mesmo em alguns casos específicos para a esposa. Então veja que o Senhor, até mesmo no deserto, Ele nos prepara para uma vida melhor. Então o deserto é um excelente lugar para conhecer os milagres do Senhor. O Êxodo, Deus capacita seus escolhidos. Após receber o seu chamado, Moisés teme, sente-se incapaz, pensando que não será aceito pelo povo. Devido a todo o seu histórico, ele se vê preso a vários obstáculos para o chamado que recebe de Deus. Entretanto, o Todo-Poderoso o encoraja, diz que é com ele, lhe revela seu nome para ser apresentado ao povo e 3 sinais como prova de que ele mesmo o enviou. Como falei, nós geralmente, quando somos chamados, a gente começa a dar algumas desculpas para o Senhor. Jeremias, no capítulo 1, tem alguma coisa para nós, que vai falar justamente sobre a vocação de Jeremias. A partir do versículo 6, Jeremias capítulo 1, versículo 6. Então disse eu, Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, aonde quer que eu te enviar irás, e tudo que eu te mandar dirás. Então veja que Jeremias é mais um aqui dos exemplos de pessoas que parece que dão uma desculpa para o Senhor, mas o Senhor dá sempre uma invertida, né? O Senhor nos prova que de fato o negócio é conosco. Então veja que Moisés tinha alguns obstáculos, de fato existiam algumas questões sobre ele, sobre até a ideia de que ele não sabia falar bem. Na verdade, por conta disso, algumas pessoas dizem que Moisés era gago, o que não é verdade. Moisés não era gago. O que acontece é que Moisés, de fato, ele disse que não era eloquente. O que é uma pessoa eloquente? Eloquente é quando uma pessoa tem uma habilidade de falar de uma forma tão extraordinária que quando ela fala, as pessoas seguem o que essa pessoa fala, né? Então veja que Moisés, de fato, ele poderia de fato não ser eloquente. Então isso foi uma das desculpas que ele deu para dizer que não podia fazer. Mas o Senhor insistiu e deu coragem a Moisés, capacitou Moisés. Há algumas pessoas também que dizem que Deus não chama os capacitados, né? Ele capacita os chamados, o que também não é verdade. Vemos, por exemplo, Josué foi chamado, foi sucessor de Moisés, inclusive, e ele era preparado para fazer, né? Tanto Paulo também, o apóstolo Paulo também, ele era pronto, ele estava pronto, ele era capacitado para fazer o que tinha que fazer antes de ser chamado. Então ele era altamente capacitado. Muito provavelmente por isso o Senhor o chamou. Por quê? Porque já era uma pessoa que estava pronta. Não que Deus não pudesse mover alguma coisa e mudar, não é isso. Há alguns pontos específicos, por exemplo, a sinceridade de Paulo. Então, por causa da integridade de Paulo com as leis, o Senhor trouxe ele para o Evangelho, justamente devido a essa integridade. Se ele é íntegro na lei, ele também será íntegro na graça. Deus opera a libertação. Quando Moisés obedece, as águas do mar vermelho se abrem e o povo passa com os pés enxutos por ele. Ao segui-los, os egípcios passaram pelo mesmo caminho, mas as águas se fecharam, fazendo-os perecer. Deus é aquele que providencia uma saída até quando a situação é impossível. Como é possível, diante de um mar, alguém escapar?
Na frente está o mar e atrás vem Faraó. Faraó com seus carros e cavaleiros, homens de guerra. E agora? O trabalho ali está perdido, não tem mais o que fazer. Pelo menos para nós humanos, não há ali o que fazer. Se a gente for para frente, o mar vai nos engolir, morreremos afogados. Se ficarmos, o povo de Faraó nos matarão. Então veja, olha que situação, não há como escapar. Entretanto, há até uma questão que as pessoas dizem que Moisés tocou nas águas do mar e o mar se abriu, o que não é verdade. A Bíblia diz que o Senhor falou com Moisés e Moisés estendeu a mão sobre o mar, ou seja, acima do mar. Moisés não tocou nas águas e as águas fizeram ali 2 paredes de água. Deve ser muito interessante 2 paredes de água, né? E ali o Senhor deu liberdade, libertou o povo de Israel do povo de Faraó. Então veja que, independente das circunstâncias, vemos que aqui é uma circunstância completamente perdida, mas o Senhor, Ele deu vitória. O deserto, Deus faz milagres no deserto. Após a saída do Egito e a passagem milagrosa pelo Mar Vermelho, o povo passa a peregrinar pelo deserto, onde muitos milagres também acontecem. Deus envia uma coluna de nuvem durante o dia para aplacar o calor do sol e uma coluna de fogo à noite para aplacar o frio noturno do deserto. Quem conhece o deserto diz que há 2 extremos no deserto. Durante o dia é um calor muito forte, é muito alto a temperatura. E à noite o frio também é muito forte, é um frio fora do comum. Então veja que aqui temos 2 extremos no deserto. E é assim que muitas das vezes nossa vida é no deserto. Nós temos 2 extremos, sempre é 2 extremos, são 2 extremos. Entretanto, foi justamente no deserto, nós vemos que Moisés casou no deserto, vemos também que no deserto o Senhor mandou o maná, o que é isto? E também foi no deserto que Deus deu os 10 mandamentos ao povo. Então, o deserto é o melhor lugar para se viver os milagres do Senhor. Portanto, se porventura você ou a sua família está passando por algum deserto, glorifique o nome do Senhor, porque certamente o Senhor vai fazer um milagre e vai mudar o cenário da sua vida. Fé versus incredulidade. Após tantos milagres, é impressionante que dentre os 12 espias enviados para ver a terra prometida, 10 voltassem com um relatório tão incrédulo. Estes 10 espias desanimaram o povo que, em um caminho contínuo de incredulidade e murmuração, morreu no deserto, sem ver o cumprimento da promessa. Há 2 pontos aqui para se tratar, que eu acho muito interessante. O primeiro é a questão das pessoas que desanimam outras pessoas. Veem uma situação e já começam a falar da parte negativa daquela situação. Veja que os 10 espias, vemos aqui que é a maioria, eram 12. 10 trouxeram uma mensagem negativa, né, que não valia a pena, né, vamos trazer aqui para os dias de hoje, né, que não valia a pena porque lá eram pessoas que tinham que brigar, que tinham que lutar, fazer isso, fazer aquilo, era uma grande dificuldade. E não é isso que muitas das vezes a maioria das pessoas fazem, é trazer uma mensagem negativa, às vezes até mesmo vindo da parte, dizendo que é da parte do Senhor. Às vezes 10 pessoas da igreja mesmo, né, que professam a fé em Cristo, só vê o lado negativo da situação, não consegue ver além da situação, não consegue ter uma fé genuína no Senhor, que o Senhor possa mudar este quadro. Então vemos que nós não devemos ser essas pessoas que desanimam outras pessoas. Isso aqui é um ponto. Nós não devemos ser pessoas que desanimam outras pessoas. Muito pelo contrário, nós devemos, pela fé no Senhor, sabendo que o Senhor é capaz e poderoso para mudar todo o quadro da nossa vida, incentivar pessoas a crescerem, né, a progredir, tanto na esfera espiritual, quanto também na esfera como eu posso dizer, na vida financeira, por exemplo, no casamento,
nos negócios, nós devemos ser aquela pessoa que vai colocar outras pessoas para cima. Um outro ponto que é bastante interessante, que é muito falado, que somente Josué e Caleb entraram na terra prometida, o que não é uma verdade absoluta. Por que não é uma verdade absoluta? Se somente Josué e Caleb entraram na terra prometida, como foi que o povo cresceu? Se não houve mulheres, viu como é uma verdade imparcial, ou melhor, é uma verdade não absoluta? Vou te mostrar por quê. A Bíblia, quando diz que Josué e Caleb foram os únicos a entrar na terra prometida, a Bíblia menciona que são os que têm 20 anos para cima. Os que tinham mais de 20 anos, somente Josué e Caleb. Mas os de 20 anos para baixo, todos entrariam na terra prometida. Portanto, quem entrou na terra prometida? Josué e Caleb, os que tinham mais de 20 anos, e dos 20 anos para baixo, todos entraram na terra prometida. Deus completa a sua obra. Josué obtém êxito. Josué é o escolhido para ser o sucessor de Moisés. Ele tem a árdua missão de liderar o povo e conquistar a terra prometida à força. Veja que Josué, ele é o sucessor de Moisés. É algo interessante para você aqui. Para você tem o chamado para liderar. Quando você é chamado para liderar, o Senhor capacita você. E se você já for capacitado, Ele só vai te orientar. De forma geral, para você ser um bom líder, o que você precisa ser? Você precisa ser um bom liderado. E foi exatamente isso que foi Josué. Josué foi o braço direito de Moisés. Josué era um ajudador de Moisés. Moisés era o líder e Josué era ajudador de Moisés. Josué, de forma nenhuma, quis se colocar no lugar de Moisés. De maneira nenhuma ele quis ter o lugar de Moisés. Ele sempre esteve com humildade servindo a Moisés com sinceridade no Senhor. E hoje vemos, infelizmente, muitas pessoas querendo liderar e por esse desejo de liderança, quer passar na frente do líder, quer mostrar algo que não é dele. Então, se você tem um desejo de liderar, a melhor forma de você fazer isso é você sendo um bom liderado. Você ser obediente ao seu pastor, aos seus líderes, os líderes do departamento, você, claro, desde que eles estejam liderando no Senhor. Então veja que a questão da terra prometida foi conquistada à força. O que é isso? Você, quando for líder, você precisa compreender que a pessoa que lidera é uma pessoa que vai, na verdade, fazer força. Estar na frente, na liderança, precisa fazer força, precisa estar no Senhor, é claro, em primeiro lugar, mas precisa fazer força, precisa de trabalho, precisa ir à luta, precisa ter atitude. Então a única forma de você obter êxito como líder é você, em primeiro lugar, sendo um bom liderado e trabalhando, fazendo força para conquistar, para chegar e fazer as coisas, ir à frente. Uma outra questão curiosa sobre a vida de Josué é que em Israel, depois de Moisés, Josué é o nome mais comum, mais citado, mais falado. As pessoas lá costumam colocar o nome de seus filhos de Josué. O primeiro Moisés, o segundo Josué, para você ver a importância que tem quando você é um bom liderado e futuramente um bom líder, você vira uma referência. A terra prometida é conquistada. Josué aos poucos foi conquistando Canaã, cidade por cidade, até se acomodar em grande parte da terra dominada e dividi-la entre as tribos de Israel. Após a conquista da terra, o povo vivenciou o cumprimento da promessa de Deus, passando a ter um local específico para habitar, um território definido, tornando-se assim a nação de Israel. Então veja que aqui a terra prometida é conquistada porque foi um cumprimento da promessa de Deus. Então quando o Senhor promete, Ele vai cumprir. Ele tem os seus meios da liberdade, faz com que o povo seja liberto. Ele sempre envia um líder
né, para guiar o seu povo. Então talvez pode ser que amanhã ou depois você seja esse líder. Então você precisa estar no Senhor, ser obediente no Senhor. Então seja um bom liderado hoje para amanhã você ser um bom líder. E assim você vê cumprir as promessas do Senhor. Para concluir, Deus conduziu o povo durante todo o processo, desde a saída do Egito até a conquista da Terra Prometida. Foi um longo e árduo processo, com muitas dificuldades, mas também com muitos milagres e providências divinas. Quem murmurou e foi incrédulo não herdou a promessa. Lembre-se, quando a situação estiver difícil, não murmure. Louve a Deus, crendo que Ele é fiel para cumprir todas as suas palavras, independente das circunstâncias. Então veja que num cenário onde houve muitas dificuldades, houve também muitos milagres. Por quê? Porque tudo foi conduzido por Deus, foi o Senhor quem conduziu o povo. E quando o Senhor nos conduz, a nossa vida, por mais que esteja com dificuldades e desertos em cima de deserto, nós sempre seremos vitoriosos no Senhor, porque do Senhor é a nossa força, vem do Senhor, né? Toda a nossa direção da nossa vida vem da parte do Senhor, portanto seja obediente a Deus. Eu te falei sobre acerca do deserto, o maior deserto do mundo é o deserto da Antártida. Hora da revisão, até porque, bom, até separar, talvez você vai falar, mas a Antártida não é gelado, não é um continente gelado? E geralmente deserto a gente associa como areia, né? Lugar que tenha muita areia. Geralmente o deserto do Saara, por exemplo, era tido como o maior deserto do mundo, e o deserto do Atacama, no Chile, é tido como o deserto mais quente do mundo. Mas o deserto, na verdade, é um lugar sem vida, e o maior lugar sem vida é a Antártida. Hora da revisão. Número 1, no deserto de Midian. Número 2, deu-lhe o poder de transformar o seu cajado em serpente, depois esta mesma serpente de volta em cajado. Deixar a própria mão leprosa e depois torná-la ao estado normal e jogar um pouco de água no rio Nilo do chão, que ela se transformaria em sangue. Número 3, não entrar em Canaã. Número 4, Josué e Caleb. Número 5, Josué. Então veja que aqui nós temos algumas circunstâncias para nós nessa lição, né? Êxodo, de volta à Terra Prometida, que é a questão do deserto. Vamos falar muito sobre a ideia do deserto, né? Que deserto geralmente, o que tem no deserto? O deserto tem cobras e escorpiões, e as cobras geralmente, né? As serpentes no deserto, elas andam, se rastejam, né? De uma forma muito veloz. Os escorpiões também brotam da areia. É terrível viver no deserto, é tenebroso. Entretanto, é milagroso também viver no deserto, porque muitos milagres acontecem no deserto. Eu já falei aqui em algumas outras vezes que o céu, a nossa jornada no céu, né, rumo ao paraíso, é sempre via deserto. Nós sempre iremos passar na nossa caminhada cristã, nós sempre iremos passar por um deserto. Sempre acontecerá um deserto na nossa vida, mas é no deserto que o Senhor nos prova, é no deserto que é a melhor escola para a comunhão com o Senhor, e que nós venhamos a cada dia mais nos desertos que atravesso, o meu oásis é Jesus, como diz a música do grupo RM6. Então veja que nós devemos viver essa vida nossa, mesmo no deserto, como diz o hino 302 da harpa, né? Não murmurar, né? Então que nós não venhamos murmurar quando estivermos no deserto, mas que nós venhamos glorificar o nome do Senhor, porque certamente o milagre virá no deserto de nossas vidas. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!